Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal de assuntos laboratoriais. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos falar sobre alguns dos tipos de citologia que nós podemos trabalhar dentro de um laboratório de citologia. Embora alguns não estejam exatamente voltados para a área de citologia, também são células e a gente vai falar também um pouquinho sobre esses tipos, tudo bem? Pessoal, antes da gente começar, deixa o like no vídeo, caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Depois de ter feito tudo isso, que não deve levar nem 30 segundos, pode colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. Bom, quando a gente entra para a área de citologia, a primeira área que a gente vai ter contato, normalmente, é a área do cérvico vaginal. Essa vai ser a área chave, a área mestre para todos nós. Aqui no Rio de Janeiro, nós não temos muitos cursos técnicos na área de citopatologia, mas os que tem aqui, a gente vê que eles são muito voltados para o cérvico vaginal. E aí dá um passant assim sobre os outros tipos de citologia. Citologia mamária, tireoide, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E por que isso acontece? Porque é o mais comum, né, da gente acabar trabalhando. É o tipo de citologia que os técnicos podem trabalhar, a gente não vê muito técnico trabalhando na área de citologia não ginecológica, aí já vai mais o pessoal de nível superior que vai trabalhar nessa área, né? Os biomédicos, os patologistas, farmacêutico que tem habilitação em citologia. Então a gente acaba começando mais pelo cérvico vaginal. E o que a gente vai encontrar no cérvico vaginal? Bom, na maior parte de tudo que a gente vai analisar de citologia, tirando uma que eu vou falar especificamente mais para o final, a nossa ideia ela é basicamente tentar encontrar algum tipo de atipia, de anormalidade celular que pode indicar uma lesão ou um câncer. Então, na citologia cérvico-vaginal, o que a gente vai fazer? O próprio nome já diz, né? O preventivo de câncer de colo de útero. Então, a gente vai buscar procurar nas células epiteliais daquele local algumas células que possam dar a ideia de que elas estão apresentando algum nível de malignidade. Mas de forma mais secundária, a gente consegue também avaliar se está tendo algum processo inflamatório, se existe ainda algum processo que possa dizer se essa pessoa passou por algum processo de radioterapia, e aí a gente vai confirmar, né, que as alterações são decorrentes dessa radioterapia. Normalmente na requisição precisa vir explicando que ela passou por esse processo, né? Mas se não vier, você também consegue detectar, né, dependendo de como essas células se apresentam, você consegue detectar que essa pessoa, que essa mulher passou por um processo de radioterapia. A gente consegue observar também a microbiologia daquele local. Então a gente vai ver Cândida, Trichomonas, herpes, lactobacilos, Gardnerella, enfim, uma série de micro-organismos que são patogênicos e que vão também trazer algumas alterações nas células epiteliais, que no caso das células epiteliais seriam as células escamosas, e aí nós temos os estratos das células escamosas, né, os estratos mais profundos das parabasais e basais, e os estratos mais superficiais, que são as células intermediárias e as superficiais propriamente ditas. Além desses epitélios que são parte do epitélio escamoso, né, essas células que fazem parte do epitélio escamoso, nós temos também o epitélio glandular. E o epitélio glandular a gente vai encontrar as células endocervicais e as células endometriais. Também vamos encontrar com bastante frequência um outro tipo celular, que são as células metaplásicas, que são células adaptadas a um tipo de agressão. Então nós temos um epitélio glandular, que é um epitélio mais frágil, e aí esse epitélio glandular ele sofre alguma agressão por algum motivo. E aí ela vai sofrer o que a gente chama de metaplasia escamosa, que é a transformação desse epitélio glandular num epitélio mais parecido com o epitélio escamoso. E aí por isso a gente chama de epitélio de metaplasia escamosa, tá?
E essa metaplasia escamosa, ela chama muitas vezes a nossa atenção na nossa análise, porque são células que podem desenvolver uma displasia e acabar apresentando uma neoplasia, e aí já seria uma lesão que pode depois avançar para um câncer. E aí nós temos, a gente vai ter um vídeo para falar só das partes de coleta, só de como são feitas as coletas, tudo bem? Então não vou aqui me deter muito nessa parte de coleta, mas a coleta do cérvico-vaginal, ela é feita por uma pessoa especializada, pode ser um médico, pode ser enfermeiro, né? Uma pessoa que tenha habilitação para isso. Os biomédicos habilitados também podem fazer coleta do cérvico-vaginal. E aí ela é feita usando a espátulazinha diária, a escova cervical, o espéculo, mas a gente vai ter um vídeo especificamente para falar sobre isso, ok? Uma outra citologia que a gente também pode trabalhar é a citologia de tireoide. Então, a citologia de tireoide, o que a gente vai ver ali? Nós vamos ver as células epiteliais. Basicamente, a gente vai trabalhar com célula epitelial. Então, nós vamos ver as células epiteliais da tireoide. E aí, a disposição dessas células, a maneira como o núcleo está disposto nessas células, se ele apresenta alguma característica atípica. O próprio grupamento de células da tireoide vai dizer para a gente se esse grupamento ele está falando de algo benigno ou de algo maligno. Algumas substâncias não epiteliais, como o colóide, a substância colóide que existe ali, né, mais abundância ou em menos abundância, ou até se a gente não tiver, isso também vai dizer para a gente se a gente está diante de um processo benigno ou de um processo maligno. E tudo isso precisa ser feito sempre por um profissional habilitado, treinado para isso. Tá? Outro dia eu conversava com alguns amigos e existe muito isso, a gente vê bastante isso. Pessoas, até o pessoal mais antigo, eles têm um pouco ainda essa cultura de achar que é só você ficar ali olhando no microscópio que você vai aprender. Você vai até aprender, mas tem muita coisa que você não vai conseguir desenvolver se você não tiver uma pessoa para te orientar da maneira correta, para saber como é que a gente vai fazer esse trabalho. Tá? Então, a citologia da tireoide, ela normalmente vai ser colhida por PAF, que é a punção aspirativa por agulha fina, também vou falar disso num outro vídeo. E aí ela é distendida, esse líquido é distendido numa lâmina, fixado e depois levado para o laboratório. Vai ser corado, depois vai ser montado para depois ser lido. Uma outra citologia que a gente também vai trabalhar é a citologia mamária. Então, a citologia mamária, assim como na citologia de tireoide, a gente consegue essa amostra por punção aspirativa por agulha fina. É uma das maneiras. Pode ser uma corebiópsia, mas aí já está falando de histologia, é um outro processo. E a gente vai falar também um pouquinho disso depois, em outro vídeo. Mas, basicamente, o que a gente vai procurar na citologia mamária? A gente vai procurar as células ductais, metaplasia apócrina. Então, a gente também sempre vai trabalhar, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com células epiteliais. Mas, no cérvico vaginal, na citologia mamária também, na de pulmão, que a gente vai falar também um pouquinho mais à frente, a gente também trabalha com outros tipos de células que não são epiteliais, como, por exemplo, as células do sistema imunológico. Então, a gente pode encontrar polimorfonucleares, a gente pode encontrar macrófagos, que vão receber nomes diferentes dependendo do tecido onde eles estão. A gente pode encontrar hemácias também, pode encontrar linfócitos, plasmócitos. No cérvico vaginal é raro, mas a gente pode encontrar plasmócitos também, tá? Pessoal, lembrando só para vocês deixarem o like no vídeo, não esquece de deixar para que os vídeos possam ter uma relevância para o canal e para o YouTube, para que outras pessoas também possam ver esses vídeos e possam aprender um pouquinho também, tá? Deixa aqui também nos comentários, você trabalha com citologia? Qual tipo de citologia você gostaria de aprender? Com qual tipo de citologia você trabalha? Para a gente conhecer um pouquinho mais do pessoal que está assistindo os vídeos, tudo bem? E aí, a gente tem também a citologia pulmonar. A citologia pulmonar, a gente vai encontrar células glandulares, que são as células caliciformes, células ciliadas, que têm uma função específica. Nós temos as células escamosas, que em alguns momentos a gente não vai encontrar essas células escamosas
em estratos, como lá no cérvico vaginal, que tem o extrato superficial, intermediário, parabasal e basal. No pulmonar, a gente pode encontrar lá nos alvéolos pulmonares, por exemplo, células escamosas, mas do tipo simples. E por que elas são do tipo simples? Para facilitar a troca gasosa nos alvéolos. Se tivessem vários estratos, essa troca gasosa seria muito mais difícil. Então, são estratos, não são estratos, é um epitélio simples, na verdade, e por ser um epitélio simples, a gente vai encontrar só um tipo de célula escamosa naquele local. Mas, na citologia pulmonar, a gente pode ter o lavado brônquico, o escovado brônquico, também pode ser feito por punção, por agulha fina também, dependendo da situação. Mas a gente tem, na maioria das vezes, quando a gente pega no laboratório, é o lavado ou o escovado brônquico. Depois ele é colocado num potinho com uma solução salina, né? Na verdade, o lavado já é feito com essa solução, e aí ele vem para a gente poder fazer a análise, né? E aí tem todo um processo para analisar esse tipo de citologia. A gente também pode trabalhar com citologia de líquidos cavitários. E aí, como é que é essa citologia? A gente tem, por exemplo, o líquido pleural, a gente tem o líquido peritoneal. Então, vai ser feito por punção também de agulha fina e depois analisado esse líquido, né, que vai ser puncionado ali. E aí a gente também vai trabalhar com células epiteliais na maior parte das vezes. E aí, de tudo isso que eu estou falando, eu vou deixar sempre uma imagem para vocês poderem ver, né, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Agora, existe um outro tipo de citologia que ele não está encaixado exatamente dentro da citopatologia, mas são células e a gente analisa da mesma maneira, que é a hematologia. A hematologia, ela não vai trabalhar com células epiteliais, ela vai trabalhar com hemácias, e aí essas hemácias a gente vai poder encontrar algumas anormalidades, como a anemia falciforme, é uma delas, né? Algumas células podem estar ainda nucleadas, né? Que seria a eritroblastose, não o eritroblasto que a gente está vendo ali, que é uma célula, uma hemácia que ainda possui núcleo, porque as hemácias elas não possuem núcleos. Nesses casos das hemácias, então não tem como a gente ver uma atipia nuclear, já que as hemácias elas são anucleadas. A atipia nuclear seria exatamente o fato dela ter núcleo, né? Poderia ser uma atipia, por exemplo. E também vamos trabalhar com as células do sistema imunológico. E ali, no caso da hematologia, o que a gente vai encontrar ali? A gente vai encontrar neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos atípicos, e cada um desses tem o seu aspecto. Muitos leucócitos, muitos neutrófilos. Aí pode ser uma infecção bacteriana. Muitos linfócitos, pode ser uma infecção viral. Se a gente tem muito eosinófilo, pode ser uma verminose ou uma alergia. Né? Uma quantidade maior de basófilo também pode estar relacionada à alergia. Então, cada uma dessas células vai trazer para a gente uma ideia diferente. E aí é feita uma contagem para saber tantos por cento de um, tantos por cento do outro. Depois isso vai para a máquina vai fazer uma contagem mais específica de leucócitos, de linfócitos e tal, e vai liberar um laudo. Então, a gente tem como verificar também as células sanguíneas, tá? Então, mais ou menos são esses os tipos de citologia com os quais nós vamos trabalhar durante todo o processo, durante toda a carreira de um citologista. É lógico que você vai começar por um tipo, normalmente o cérvico vaginal, e aí depois você vai galgando outros degraus. Então você vai trabalhar você pode depois fazer uma especialização em citologia mamária, citologia de tireoide, que é aqui, por exemplo, eu estou querendo fazer agora no segundo semestre de 2024. Né? Então, a gente tem essa gama de trabalho na área da citologia. É lógico que, conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo que acompanhar as modificações. E o trabalho no microscópio, ele é importante ainda, mas já vem sendo, e muito, substituído
por algumas leituras feitas por inteligência artificial, por testes moleculares, mas a gente tem sempre que estar atualizado com as tecnologias novas para a gente não perder mercado. Tá? E a gente também vai falar um pouquinho, vai ter um vídeo falando só sobre esses equipamentos mais específicos, né, os testes mais específicos com os quais nós podemos trabalhar e nos especializar também. Tudo bem, pessoal? Pessoal, vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não deixa de comentar aqui, né, sobre o seu trabalho, se você já trabalha com citologia ou se você tem interesse de trabalhar com citologia e quer saber sobre algum outro aspecto dessa área, coloca aqui nos comentários para eu fazer um vídeo específico para a gente debater um pouquinho essas ideias. Tudo bem, pessoal? Até a próxima!